Sejam bem-vindos ao canal Matemática com o Professor Márcio. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois assim você vai nos ajudar a crescer ainda mais e vai ajudar mais pessoas no seu estudo de matemática. Nesse nosso vídeo de hoje, a gente vai estar trabalhando ainda com Fundamentos da Matemática Elementar, volume 2, Logaritmos, Gelson Iese, Oswaldo, Dolce, Carlos Murakami, capítulo 1, potências e raízes, e atividade 2, calcule diversas potências que a gente vai ter ali para trabalhar com a definição de potenciação. Então, olha só, lembrando, na definição de potenciação, a base, certo? Nesse nosso primeiro item aqui, no item A base é o 3 negativo. Então, quando tiver entre parênteses, significa que o 3 negativo ele vai ser a base, ele vai ser todo o elemento, certo? E o expoente 3, ele vai indicar quantas vezes a base está se repetindo numa multiplicação. Então, nesse nosso caso, como o expoente é 3, então significa que 3 negativo está se repetindo 3 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 negativo. E aí, na hora de resolver o produto, a gente começa sempre pelo sinais. Por quê? Porque daí facilita na hora de você estar calculando. Então, ou seja, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, eu já tenho aqui o meu sinal de negativo no início. Feito a questão do sinal, a partir de agora só sobrou os números. E aí eu vou apenas multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu tenho aqui 27 negativo. No item B, observa que também eu tenho o parênteses. Então, a base é o 2 negativo, certo? Então, a base aqui é o 2 negativo. E o expoente é 1. Então, significa que vai se repetir apenas uma única vez. Como vai ser apenas uma única vez, já é o próprio resultado. Eu não tenho que efetuar regra de sinal e também não tenho que efetuar multiplicação, ok? No item C, eu tenho a base igual a 3 e o expoente igual a 4. Então, eu tenho no produto 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí, efetuando o nosso cálculo, eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Certo? No item D, a base é 1 e o expoente é 7. Como a gente está trabalhando com definição aqui, então nós temos o seguinte: o número 1 vai se repetir 7 vezes. Então, tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Porque a gente está trabalhando com definição. Porém, no caso, todo número ali, ó, todo número 1, certo? A base, quando a base for 1 elevado a qualquer expoente, o resultado sempre vai ser 1. Por quê? Porque a multiplicação aqui ó, vai ser 1 vezes 1, que é 1. Então, nesse nosso caso aqui, a gente já poderia ter colocado diretamente o resultado como sendo 1, sem eu precisar repetir 7 vezes aqui o número 1. Isso é uma coisa que a gente pode estar utilizando, certo? No item E, eu tenho uma fração. E aí eu tenho que a fração agora é a base. Então, eu tenho 2 terços. E a base vai ter que ser repetida 3 vezes. Então, 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. E aí, ou seja, na multiplicação de fração, numerador com numerador, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. E denominador com denominador. 3 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? E 3 vezes 3 vezes 3, nós já fizemos lá em cima, dá 27. Certo? Como não tem sinal, então o sinal vai ser positivo. Certo? Quando eu falo assim, não tem o sinal, é que não está aparecendo o sinal de negativo. Então, eu não preciso fazer a regrinha de sinal nesse caso. O sinal de positivo não é obrigatório estar aparecendo. Por esse motivo aqui, nós não vemos o sinal de positivo. Olha o item F. Eu tenho agora que a base é menos 1 terço. E o expoente é 4. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 terço, que multiplica menos 1 terço, que multiplica menos 1 terço, e que multiplica menos 1 terço. Observa que eu tenho agora regra de sinal. Negativo com negativo, positivo.
positivo com negativo, negativo, negativo com negativo, positivo. Preciso colocar o sinal de positivo? Não, não há necessidade. Então, não vou colocá-lo aqui. E aí, ou seja, na fração, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 também já fizemos lá em cima. Dá 81. Então, nós temos aqui 1,81 avos, certo? Nesse item F. E aí, ou seja, aqui dando continuidade, ó, o item G, eu tenho outra fração, meio, certo? Que é a nossa base, elevado ao expoente 3. Então, eu tenho aqui meio, que multiplica meio, que multiplica meio. E aí, nós temos aqui 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2, já fizemos aqui em cima também, é igual a 8. Então, aqui a gente tem 1/8. E, por definição, aqui no item H, nós temos uma fração aqui, a base é 2/3, só que agora é elevado a zero. E, por definição, todo número elevado a zero, é claro, com exceção do próprio zero, o resultado é igual a 1. Ou seja, se eu tiver assim, ó, 0 elevado a zero, isso não vai ser igual a 1, tá? Isso aqui é diferente, ok? Então, isso não pode acontecer. Mas, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1, desde que esse número seja maior do que zero. Ou seja, ele não pode ser igual a zero, certo? Maior que zero, não, diferente, certo? Diferente de zero. Então, esse número não pode ser igual a zero em hipótese alguma, ok? Se ele for igual a zero, aí eu não posso ter essa parte aqui, beleza? Dando continuidade, então, aqui, ó, a questão 2, ela vai até a letra P, então, resolvendo aqui, ó, observa que agora, ó, a base é 2, o sinal de negativo está fora, então, não tem o parênteses, então, ele está fora. Então, eu tenho menos 2 vezes 2, certo? Expoente é 2. E aí eu tenho menos 2 vezes 2 são 4. No item J, eu tenho o sinal de negativo fora, mas também tem um sinal de negativo dentro. Então, significa que 3 meios negativo está elevado à terceira potência. Então, menos, aí vem, menos 3 meios, vezes menos 3 meios, vezes menos 3 meios, igual. Primeiro, regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Lembra que o sinal de mais eu não sou obrigado a colocá-lo. Então, eu vou tirar ele daqui. Multiplicação de fração. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 27 oitavos. Lembra que atrás nós vimos exatamente a questão do número 1. Se ele for elevado, no caso, a um valor, vai ser uma multiplicação de números 1. E o resultado vai ser sempre 1. A questão agora é ficar atento com o sinal. Porque observa que a base é um negativo. Então, significa que eu tenho o 1 negativo que vai se repetir 10 vezes. Então, aqui eu já tenho, ó, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observa que na multiplicação o resultado vai ser 1. Porém, o que eu tenho que ficar atento? Com o sinal. A regra de sinal é fundamental. Eu tenho, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 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 E, por último, menos com menos, mais. Então, dá 1 positivo, certo? Então, observa que quando a gente tiver o 1 positivo, vai ser sempre 1.
Mas quando tiver o 1 negativo elevado a um expoente, eu tenho que ficar atento com a regrinha de sinal. E aí nós temos exatamente o seguinte, ó, pode observar que na K é 10, que é um expoente par, e na L é um expoente ímpar, que é o 13. Toda vez que eu tiver aqui, ó, a base sendo um negativo, significa que se o expoente for par, eu vou ter um positivo. Mas se o expoente for ímpar, eu vou ter um negativo, certo? Pode observar aqui, ó, vamos pegar aqui o anterior, ó, e vou retirar aqui, ó, um deles apenas. Observa que ficaria o quê? Menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais e mais com menos menos. Então eu ficaria com um número negativo. O meu 1 seria negativo. Então observa que se eu tiver expoente par, o resultado é um positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser um negativo, ok? E aí aqui nós temos, ó, agora na letra M, 0 elevado à sétima potência. Então eu tenho 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a multiplicação, o produto nada mais é do que 0, certo? Então, aqui eu tenho o resultado, letra M, igual a 0. Então, 0 elevado a qualquer número, desde que o expoente não seja menor ou igual a 0, certo? Então, o expoente, nesse caso aqui, não pode ser menor ou igual a 0. Aí sim, o resultado sempre vai ser 0. Na letra N, eu tenho 4 negativo elevado a 0. E 4 negativo elevado a 0, nada mais é do que 1, um positivo, certo? Já no item O, observa que quem está sendo elevado a 0 é apenas o 5. Então, o sinal de menos continua. 5 elevado a 0 é 1, certo? E lembra ali na letra K e na letra L, se o expoente for par, então, ó, se o expoente for par, eu tenho 1 positivo. Se o expoente for ímpar, eu tenho 1 negativo. Nesse nosso caso aqui, ó, a base é 1 negativo, só que já tem um sinal de menos, então menos, certo? Como o expoente é ímpar, então toda vez que for ímpar, o expoente, a base vai ser o próprio 1 negativo, então seja 1 negativo. E aí agora é só fazer a regrinha de sinal. Menos com menos, mais. Então seja, eu tenho aqui na letra P o resultado igual a 1. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai finalizando aqui com esse capítulo 1 aqui, potências e raízes, atividade 2. Nosso canal aqui, Matemática com o Professor Márcio. Não se esqueça de se inscrever no canal, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para nos ajudar a crescer ainda mais. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos, até a próxima e valeu!